Procedimento operacional para execução de forma em estrutura convencional. Materiais a serem utilizados: arame recosido, desmoldante, espaçadores de plástico, pregos e tubo de PVC rígido. Trena de 5 e 30 metros com precisão de 1 mm, prumo de centro e de face, nível de mangueira, nível a laser e lavadora de alta pressão. EPIs: capacete, bota de couro, luvas, cinto de segurança, óculos de proteção e protetor auricular. Método executivo: transferência de eixos. Os eixos principais são transferidos do pavimento inferior para o pavimento superior. Deverá ser lançado um prumo sobre o ferro de transferência do pavimento em início de execução, de modo a ultrapassar o pavimento abaixo. Neste alinhamento deverá ser feito um corte, indicando o extremo do eixo do pavimento em execução. Locação de gastalhos. Deve-se remover todas as impurezas junto à base dos pilares. A partir dos eixos de referência e das medidas definidas no projeto, deve-se locar os gastalhos com auxílio de uma trena. Montagem das grades dos pilares. Deve-se fixar a forma do gastalho, aprumando-a e travando-a com 2 aprumadores inicialmente para obter o prumo do mesmo para prosseguir com o restante dos escoramentos. A partir do ponto de referência de nível do pavimento, deve-se transferir o nível para todas as grades de pilares utilizando trena, nível a laser ou nível alemão. Montagem dos painéis dos pilares. Deve-se aplicar, com auxílio de um rolo, o desmoldante nos painéis da forma antes do início da montagem. Os painéis deverão ser fixados nas grades de acordo com o projeto. Deve-se conferir, com o auxílio de um prego, se existe folga entre os painéis e as grades, para evitar fuga de concreto durante as concretagens. A tolerância máxima permitida é de 3 mm. Armação dos pilares. A armação dos pilares é feita de acordo com o projeto de estrutura. A armação deve ser conferida pelo engenheiro ou mestre da obra, verificando-se quantidade de bitola do aço, espaçadores utilizados e limpeza do pé do pilar. Fechamento da forma dos pilares. O fechamento da forma de cada pilar só é feito depois da liberação do mestre ou engenheiro da obra. Deve-se conferir, com auxílio de um prego, se existem frestas entre os painéis. Tolerância máxima de 3 mm. Travamento da forma dos pilares. As barras de ancoragem utilizadas no travamento das formas devem ser embutidas em tubos de PVC rígido de 3/4, com um cone de encosto em suas extremidades para que impeçam a entrada de concreto dentro do tubo, deixando livres as barras de ancoragem.
Montagem dos garfos e cimbramento de vigas. Finalizada a montagem dos pilares que interferem com a viga, posicionar o fundo de viga e distribuir os garfos, alinhando-os previamente com auxílio de um sarrafo de madeira. Montagem dos painéis laterais e fundo de vigas. Posicionar os painéis de viga nivelando-os e deixando-os previamente alinhados. O painel de fundo de viga deverá ser colocado sem folga, através da chapa vermelha fixada na forma, chamada de dedo duro. Sua tolerância é de 3 mm. Montagem do cimbramento de lajes. Posicionar escoras ou torres de acordo com o projeto de escoramento. Distribuir as longarinas e, na sequência, os barrotes superiores, fazendo a seguir um pré-nivelamento destas peças. Montagem do cavalete de transferência de eixos. Com auxílio de um cavalete montado na borda da laje, subir os eixos principais para a laje e fazer o assoalho. Montagem do assoalho e paginação de lajes. Subir os painéis do assoalho para o pavimento superior. Fixá-los previamente nos barrotes superiores, a fim de deixar o espaçamento dos painéis de acerto conforme projeto. Os painéis de acerto deverão ser colocados logo em seguida. Se atentar com a medida dos painéis, para não haver fuga de concreto. Montagem do sistema de proteção perimetral. Antes da concretagem dos pilares, deve ser montado o sistema de proteção perimetral, na borda da laje. Execução de concretagem de pilares. Antes de lançar o concreto, deve-se molhar as formas em abundância. A concretagem deve ser acompanhada por carpinteiros com martelo de borracha, batendo na forma do pilar para verificar e prevenir a formação de bicheiras. Armação de vigas. As vigas são armadas de acordo com o projeto de estrutura. São levadas para o pavimento superior através da mini-grua e colocada pelos armadores. Nivelamento, alinhamento e travamento de vigas e lajes. Com auxílio de uma trena e o nível a laser, conferir o nivelamento das lajes. Caso necessário, ajuste a altura das escoras ou torres. Esta conferência garantirá a perfeita geometria da estrutura. Armação positiva de lajes. A armação positiva da laje deverá ser feita de acordo com o projeto de estrutura.
Conferir a colocação dos espaçadores para evitar problemas com recobrimento. Conferir a altura e o espaçamento entre as treliças a fim de garantir a altura da laje. Montagem de instalações elétricas. A montagem e locação da tubulação e pontos de elétrica são feitos a partir de um projeto de instalações. É essencial a conferência dessas locações a fim de evitar futuros arremates. Montagem de instalações hidráulicas. A locação dos passantes de hidráulica são feitas a partir de um projeto de instalações. É essencial a conferência dessas locações a fim de evitar futuros arremates. Armação negativa de lajes. A armação negativa das lajes é feita a partir de um projeto de estrutura. Montagem do sistema de proteção perimetral. Deve-se garantir que todo o sistema de proteção perimetral ainda esteja montado. Caso exista algum vão sem proteção, corrija. Concretagem de lajes e vigas. Umedecer a forma antes do início do concreto. Deve-se utilizar o caminho de madeira durante a concretagem, a fim de evitar danos à armação e instalações. O nivelamento do concreto é feito a partir de um nível a laser e mestras metálicas posicionadas na laje. Deve-se acompanhar o pavimento inferior com auxílio de um nível a laser, verificando possíveis deformações na forma e no cimbramento. Eventuais deformações devem ser corrigidas a fim de minimizar o sobreconsumo de concreto. A rastreabilidade do concreto deve ser feita através de mapeamento.